Bom, vamos começar logo então falando do esporte e exatamente dessa disputa, ou desse novo goleiro que está chegando para disputar a posição com Kaique França. É que o esporte oficializou a contratação de Gabriel Vasconcelos, goleiro que estava na reserva do Vitória. O anúncio foi feito oficialmente na última sexta-feira. A gente mostra para você agora. Enquanto o Campeonato Brasileiro está parado para o Mundial de Clubes, o esporte segue se movimentando. E não é só na preparação da equipe que ocupa a lanterna da competição e precisa reagir para evitar o rebaixamento. O Leão também está de olho no mercado, em busca de reforços para a sequência da temporada. Na última sexta-feira, inclusive, o clube anunciou a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos, que chega por empréstimo do Vitória até dezembro. O atleta de 32 anos é cria do Cruzeiro, mas grande parte da carreira foi na Itália, em clubes como Milan, Cagliari e Napoli. O goleiro retornou ao Brasil em 2022, defendendo o Curitiba por 3 temporadas, e foi titular no Juventude em 46 partidas no último ano. Nesta temporada, jogou pouco pelo Vitória. Foram apenas 6 jogos, entre a Série A, o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Gabriel já está integrado à equipe rubro-negra. Ele só ficará à disposição do técnico Daniel Paulista após a abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho. Além do goleiro Gabriel, o esporte deve anunciar nos próximos dias a chegada do volante Pedro Augusto, que vem sem custos do Fortaleza. Com 28 anos, o jogador foi pouco utilizado nesta temporada, mas são mais de 70 jogos pelo time cearense, onde chegou em 2023. Revelado pelo São Paulo, Pedro também defendeu o São Bento e teve passagens pelo futebol português. A direção rubro-negra segue atenta ao mercado e deve anunciar outras contratações em breve. É isso, não deve estar fácil nessa janela aí de transferências, porque não é só o esporte que está procurando reforços, que está buscando se reforçar para a sequência da temporada, né? Todos os outros times estão nessa batalha também. A gente até falava recentemente que a exceção seria o Flamengo e o Palmeiras, de repente. Aí o Flamengo chega com o Jorginho para reforçar o time, está inclusive, né, com o time nos Estados Unidos. Então, está todo mundo buscando aí as oportunidades de mercado. Então, o esporte não está sozinho nessa busca por reforços, não. Vamos atualizar as informações do esporte, começando mais uma semana, e quem está com a gente é Paulo de Tarso, trazendo as últimas do Leão, as notícias mais quentes do esporte nesse momento. Bom, Gabriel Vasconcelos já oficialmente do esporte, Pedro Augusto aí carecendo apenas dessa confirmação, e certamente o esporte continua aí buscando, tentando outros reforços, mas as negociações, como eu falei, não são tão simples assim, né, Paulo? Muito boa tarde, bem-vindo, Paulo. Grande abraço, tudo bem, né, Rembrandt? Um abraço para quem acompanha nesse momento, os amigos do Jogo Aberto Pernambuco. Exatamente, o esporte está nessa pisada de buscar reforços para a composição do elenco rubro-negro na sequência da temporada do Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, da Copa do Nordeste. 2 atletas já estão integrados ao elenco. Gabriel Vasconcelos, esse já foi oficializado, além do meio-campista Pedro Augusto, ex-Fortaleza, esse ainda falta ser oficializado. O esporte ainda busca pelo menos mais 4 atletas, de 4 a 5 atletas para a composição do elenco do técnico Daniel Paulista. De fato, não está fácil contratar nesse momento, mas o esporte está muito atento ao mercado e deve anunciar reforços até o início da competição, até o reinício do Campeonato Brasileiro. Portanto, o esporte tentando reforços em equipes do Brasileirão, atletas que não estão sendo aproveitados em clubes da primeira divisão, como também em clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o técnico Daniel Paulista trabalhou nas últimas temporadas, né? O esporte, por exemplo, contratou Hereda, ex-CRB, equipe que estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, ainda está o Galo na competição nacional. Então o esporte está tentando reforços, não está fácil contratar. É possível também que o Leão busque atletas do exterior voltando de empréstimo, né, em fim de contrato. Então o esporte está na busca por novas contratações para o elenco do técnico Daniel Paulista. Por enquanto, as buscas estão acontecendo.
O Sport contratou 2 atletas até o momento, Gabriel e também a questão do Pedro Augusto, e é muito curioso acompanhar, Rembrandt, o que é que vai acontecer na meta do Sport, porque o Leão tem Gabriel Vasconcelos e também o Kaique França. Há quem considere o Gabriel Vasconcelos mais goleiro, mais qualificado, mas o Daniel Paulista é quem vai definir essa situação, juntamente com Márcio, preparador que foi contratado recentemente, ex-Operário, vão definir, claro, a situação do gol. Thiago Couto já se mandou para o Vitória, já foi oficializado pelo rubro-negro baiano, e o Gabriel já foi oficializado aqui pelo Sport, então vai ser uma briga sadia. Quem vai ser o titular ou até um revezamento? O Daniel Paulista levanta essa possibilidade de utilizar Gabriel em algum momento e também o Kaique França em outros momentos. O Sport está tentando reforçar ainda mais o elenco, porque a situação é muito complicada. Na Copa do Nordeste, o Sport tenta a classificação contra o Ceará. É um jogo aí até certo ponto equilibrado no Recife, mas no Brasileirão situação muito complicada, 3 pontos, nenhuma vitória. Último colocado, a equipe que já treinou pela manhã no CT e amanhã 2 períodos no São João. Não tem moleza, trabalhos segunda e também terça-feira para o elenco do técnico Daniel Paulista, que num primeiro momento, Rembrandt, vai dando ênfase para a parte física. Parte física com bola, um físico técnico, vamos considerar assim, mas o Sport ainda vai começar a esboçar a formação titular comandada aí pelo técnico Daniel Paulista. Rembrandt. E qual é, Paulo de Tarso, a sua opinião como repórter / comentarista dessa possibilidade de rodízio? Você gosta dessa ideia de ter rodízio entre goleiros no futebol, Paulo? Rembrandt, particularmente, eu acho que não tem nenhum problema não, até porque o goleiro, ele joga pouco, então o goleiro tem que ter ritmo de jogo, considerando que os dois podem jogar em algum momento, com alguma sequência, 2 jogos para um, 2 jogos para outro, os dois vão ganhar ritmo de jogo. Agora, claro, quem se destacar mais vai sair na frente. Talvez esse rodízio ele não seja permanente. Joga um pouco o Kaique, joga um pouco o outro goleiro, o Gabriel. Quem se destacar mais, me parece mais justo que aquele em melhor nível tem uma sequência maior no time, né, Rembrandt? Então me dá a sensação que o rodízio vai ser para testar. Quem tiver melhor vai seguir no time, pelo menos essa é a impressão que eu tenho no momento, Rembrandt. A opinião do craque Paulo de Tarso, né? A opinião e também muita informação do repórter Paulo de Tarso, junto com o Rinaldo Cavalcante, trazendo para a gente aí essas informações atualizadas do esporte. Vamos voltar a falar do esporte. O esporte, muito treino, né, na Ilha do Retiro, desde o último dia 13, quando foi apresentado o técnico Daniel Paulista, né, a nova comissão técnica do esporte, e o time rubro-negro com, evidentemente, foco total nessa reabilitação, nessa tão difícil reabilitação, ou pelo menos tentar sair desse Z4 para escapar do rebaixamento da Série A. De volta aos treinamentos desde o último dia 13, o Sport aproveita a paralisação do Campeonato Brasileiro para tentar reencontrar o caminho das vitórias. O clube vive a pior fase da temporada. É o lanterna da Série A, com apenas 3 pontos conquistados em 11 jogos. São 3 empates, 8 derrotas e nenhuma vitória até aqui. O elenco rubro-negro está focado na intertemporada, aproveitando esse período para aprimorar o condicionamento físico, ajustar questões táticas e, claro, entrar no ritmo de trabalho da nova comissão técnica, comandada por Daniel Paulista. Está sendo muito positiva. Acho que estamos conseguindo assimilar rapidamente o que o professor Daniel nos pede, fazendo trabalhos físicos, fazendo trabalhos técnicos, táticos, para evoluir, para progredir, que é isso que a equipe precisa. A gente vai ter um tempo aí muito importante de treinamento. Então estão todos concentrados, todos muito empenhados no dia a dia. Então a semana está sendo muito positiva, muito proveitosa e tenho certeza que todos estão evoluindo bastante. O time rubro-negro só volta a campo no dia 9 de julho, quando encara o Ceará na Ilha do Retiro.
pelas quartas de final da Copa do Nordeste. 4 dias depois, enfrenta o Juventude fora de casa, na retomada do Brasileirão. Sem vencer desde o dia 22 de março, o grupo sabe que precisa dar uma resposta ao torcedor. O objetivo é aproveitar cada dia de treinamento para corrigir rotas, recuperar a confiança e voltar a competir em alto nível. A missão é dura, mas o tempo de preparação virou aliado. Meu amigo, a enquete nossa é se o torcedor é a favor do rodízio de goleiro. Porque Daniel Paulista sinalizou com essa possibilidade, está aí ó, na tela. Você é a favor do rodízio de goleiro? Sim ou não? Essa é a nossa enquete para quem está acompanhando, assistindo ao programa pelo YouTube. Porque chegou o Gabriel Vasconcelos e a história é que pode pintar aí um rodízio entre Gabriel Vasconcelos e Kaique França. Você gosta dessa ideia de rodízio? Você, quando foi técnico de futebol, você não deixou de ser, você continua sendo técnico, mas não está atuando. Você gosta dessa ideia de rodízio de goleiro? Rembrandt, eu participei de uma situação dessa como jogador, que era Birigui e Luiz Neto. Opa, foi longe, hein? Porque Carlos Alberto Silva falou assim, quem se Anos machucar, 80, né, Zé? quem se machucar e tomar cartão amarelo é que joga. E era uma disputa acirradíssima. Acirradíssima. Eu, particularmente, gosto do goleiro que tem ritmo de jogo, o goleiro que está acostumado a jogar. Não gosto desse rodízio, entendeu? Para você depois não estar arrumando desculpas. Então, joga aquele que tiver muito mais recursos do que o outro. Então, você gosta dessa ideia? É possível? É possível. Num primeiro momento. Desde que você esteja fazendo uma situação para definir quem será o finalista. E aí, depois que você chega a uma conclusão, né? Aí você tem que decidir. É esse que vai em frente, não tenha dúvida, entendeu? Então, é aquilo que a gente tem combinado, já falado. Saída de bola, não é? Tempo de bola. Quem é que orienta mais? Porque a bola às vezes está do lado direito, você já tem que estar falando para o lateral esquerdo, fecha aí que esse cara é rápido. Então são situações. Então, aquele que tiver mais recursos do que o outro joga, aquele que for mais malandro. Bom,